como um anime pode ser nonsense ao ponto de uma garota se tornar a mão direita de um rapaz. Estou falando desse anime aqui. Hoje a gente vai falar desse anime bem aqui, que eu infelizmente não lembro o nome, que conta uma história muito inusitada, que sinceramente é meio muito viajada na minha opinião, que é de um rapaz que inicialmente tudo mais, ele era um cara que gostava, que era brigão e tudo mais, ele lutava, ele sempre arrumava encrenca ou com uma ou outra pessoa ao longo da escola. Ele não era uma pessoa muito, tipo assim, muito de poucas ideias. Ele resolvia tudo na porrada. Até que um dia, misteriosamente, enquanto ele dormia lá, ele foi lá e acordou. E quando ele acordou, o punho dele, que ele usava para dar o soco nos outros, misteriosamente, coisa clássica de otaku, virou uma garota. Sim, virou uma garota basicamente, eu acho que mais ou menos a mesma idade que ele. Que virou, era tipo assim, a mão dele era como se fosse o corpo de uma garota. E nisso é uma coisa muito nonsense e engraçado, porque tipo assim, uai, agora, como ele vai fazer as suas coisas do dia a dia? E como ele vai, tipo assim, ele já era um garoto brigão e tudo mais, como ele vai conviver com as outras pessoas e esconder o fato de que o seu braço se tornou uma garota? E como ele vai, tipo assim, tomar banho, fazer todas as rotinas de uma pessoa normal, sendo que ele tá, como pode dizer, substituíram a mão dele por o corpo de uma garota. É tenso. E nisso ele começa uma jornada muito bizarra dele tentando conviver com essa garota. E por ela ter assumido o posto basicamente do punho dele que ele usava para lutar e tudo mais, na luta e tudo mais, e tipo assim, para brigar, ele literalmente teve que fazer uma opção. Ele teve que deixar de brigar, tipo assim, por causa dessa garota ter se tornado essa parte aqui do braço dele aqui, ó. Essa parte do braço que eu tô mostrando aqui, ter se tornado literalmente o corpo de uma garota. Ele teve que passou por vários momentos tensos, pois hora ou outra ela meio que controlava o braço dele inteirinho. Tipo assim, se ele estivesse dormindo ou quando, tipo assim, ele tá numa situação tensa. Aí ela ia lá, controlava o braço dele e todo e meio que dava um tapa nele para poder ele não ficar olhando. E nisso os dois passou vários dias misteriosamente falando, os dois ligados. Tipo assim, não sabendo o que raios foi feita isso. Talvez se for uma vontade do universo para aquele garoto aprender tanto a deixar de ser um cara brigão e sair brigando com os outros e arrumando encrenca, e para que tanto ele quanto a garota pudessem ter um namoro improvável. Terem essa experiência, já que a garota já gostava dele antes, mas não tinha coragem de falar nada. Ou, como eu posso dizer, o autor dessa obra não bate muito bem da cabeça, pois, sinceramente, por que raios fazer uma história onde o punho de um garoto tipo assim, um adolescente, se torna uma garota? Sério, o que esse cara tava na cabeça? Eu tenho lá minhas dúvidas que esse cara, ele não bate muito bem da cabeça, ou ele gosta de umas coisas muito bizarras, porque, mano, por quê? Não tinha necessidade. Mas sim, e essa bizarrice, o mais estranho é que eles tentam, depois de um tempo, aparecer até que é um romance, sendo que, mano, um romance de um cara, tipo assim, de um cara com uma garota que se tornou a sua mão? Sério? Sério mesmo? Não, mano, não tem como. Mano, você pode, tipo assim, ir até pro lado clichê e tudo mais, os caras se conhecendo e desenvolvendo, mas do nada, o braço de um garoto vira uma garota. E agora, depois de certo tempo dos dois convivendo, agora literalmente ele agora meio que se apaixonou por ela, tanto que quando o braço dele volta ao normal, ele ainda fica meio sentindo saudade.
O mais estranho é que ele acostumou a rotina que ele tinha com ela. Rotina de ter que ir ela para lavar suas costas com a esponja, enquanto ele tem que lavar o resto do corpo apenas com mão. É muito engraçado. Tipo assim, e as cenas em que ele não podia estar com ela em todos os lugares. Ele, para ter as aulas, tinha que esconder ela. E o estranho, eu não sei se talvez foi alguma traquinagem, alguma divindade na pegada do Loki, que queria sacanear ele. Tipo assim, viu aquele adolescente, aqueles dois adolescentes, falou assim: ah, eu vou sacanear com a vida deles. Aí foi lá e fez isso, que basicamente atrapalhou tanto a rotina e tudo mais da garota, quanto do rapaz. Mas o lado positivo para ele é que ele parou de tentar resolver tudo na base da porrada. Que ele era, vamos resolver na base da porrada primeiro e depois a gente conversa. Mas graças ao convívio, com ela sendo a parte da sua mão, ele teve que ter responsabilidade para não resolver tudo na base da porrada. Às vezes uma boa comunicação é melhor do que tudo na base da luta. Pelo simples fato de, se ele lutasse com alguém, ele poderia acabar ferindo ela, que infelizmente, por alguma traquinagem de alguma divindade desse universo, fez com que ela se tornasse a mão do protagonista. Sim, essa história é muito assim, nada a ver. E como um clássico et e tudo mais, tem aquelas ceninhas constrangedoras aqui ou ali. Mas o engraçado é essa dinâmica dele tentando, hora ou outra, esconder ela, para que as pessoas não percebam que o braço dele se tornou uma garota. Até chegar a um ponto em que os dois, pode dizer, um gosta do outro, até o ponto que mesmo depois que eles se separam, eles ainda querem manter uma amizade. E pra mim, mano, sinceramente, que seja apenas amizade. E é uma obra que é tão esquisita, mas tão esquisita, que eu não quero não quero nem que tenha uma segunda temporada, pois sinceramente, obra estranha. E você? O que você gostaria de do seu braço também fosse substituído por uma garota? Ou você também não teria essa tara maluca que esse autor dessa história teve? Sinceramente, mano, eu ainda fico me questionando o que raio estava passando na cabeça dele. Acho que já passou um pouco do limite da bizarrice. A bizarrice não pegada no terror ou de um nonsense, de umas piadinhas aqui ou ali, estilo Deadpool, tipo Excel Saga, é legal, mas ao ponto de fazer isso? Sério mesmo? Vai que né. Mas se vocês gostaram desse anime, vou deixar ele bem aqui de novo. E se vocês quiserem conferir como é o dilema dele, a rotina dele literalmente da escola, evitando as lutas com os antigos rivais de briga, agora para proteger a garota que sinceramente não sabemos como, a história não explica, de como ela foi parar no braço dele e ficou lá por algumas semanas. Assista, talvez você tire uma gargalhada ou outra, ou você só perceba que esse autor que criou essa obra, esse cara é muito estranho, muito estranho. No mais, obrigado por ter esse vídeo até aqui. Se gostaram do vídeo, é claro, não se esqueçam de deixar um like. Compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. E também acompanhe os outros vídeos que vão aparecer por aqui. Talvez você goste. Quem sabe? No mais, obrigado por ter vindo até aqui e nos vemos até a próxima.